que isso tem a ver com a imigração, Henricão? Boa pergunta. Nada! Pois é. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Migratório, comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scler. Henrique, obrigado por estar aqui, é um prazer fazer esse podcast com você. O Henrique fez esse Papo Migratório sozinho por alguns dias, porque eu não gosto de fazer sozinho, gosto de ter o Henrique aqui comigo, e um sinal de protesto eu não vou fazer se não for junto com o Henrique. Lembrando que o Papo Migratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. Como vocês estão vendo, a gente está no nosso estúdio na Flórida, né, meu caro? O que você acha? O estúdio é sensacional, mas lembrando que o objetivo desse canal é humanizar a jornada migratória, mostrando para vocês os bastidores, a vida real, como funciona no dia a dia aqui nos Estados Unidos. E é por isso que a gente tem vídeos no canal, desde estados até seguro de vida, seguro saúde, AB12, AB1 e por aí vai. E aí já fica para vocês um convite. Primeiro deles é curte, compartilha, é muito importante para a gente continuar fazendo isso, é muito importante para que a gente tenha gás e energia suficiente para isso. Outra coisa, responde aqui embaixo, deixa aqui embaixo pra gente se vocês preferem que a gente faça a nossa live de terça-feira. Lembrando que a gente tem uma live toda terça-feira, às 8h04. 8h04. Texas, 6h04, Flórida, 7h04. E a gente tá trazendo essa live aqui no YouTube, porque vocês pediram também, porque o Instagram você começa a ver e depois você acaba mudando. E nossa ideia é a seguinte, a gente traz pessoas que estejam relacionadas com os Estados Unidos sobre assuntos diversos e variados. Só que a gente queria saber se vocês preferem que a gente esteja presente nas lives para responder perguntas de imigração, talvez seja isso que vocês queiram saber, ou se está interessante ou se está bom assuntos gerais. Então botem aqui embaixo, prefiro vocês ou assuntos gerais para a gente poder pautar a nossa próxima live. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. A gente deu várias entrevistas sobre isso recentemente para a Jovem Pan, para o Metrópole, para tudo quanto foi canal, que é a guerra nos Estados Unidos, que é, na verdade, a guerra que os Estados Unidos entrou recentemente com uma ação que, em tese, foi muito bem sucedida ou não. Não sabemos ainda, né? Mas, enfim, talvez tenha sido realmente muito bem sucedido. Pois é, ontem o Donald Trump estava detonando o New York Times e a CNN. Eu vi. Né? O Twitter dele estava animadíssimo. Entre Israel e o Irã. E os Estados Unidos, ele entrou apoiando Israel e ele soltou uma única bomba que, teoricamente, acabaria com o programa nuclear do enriquecimento de urânio. O que isso tem a ver com a imigração, Henricão? Boa pergunta. Nada! Pois é. Não, acho que tem a ver no sentido, obviamente, para quem tá ali naqueles países, com certeza tem a ver, mas para nós aqui brasileiros, que nós vamos aplicar para B2NW, vai ter um ponto, muda o foco do governo, falando imigração, eles muda o foco para a guerra e muda um pouco o foco da opinião pública em relação a isso. Tem muita gente defendendo o Trump, tem gente criticando ele, como em todos os assuntos. Eu acho super interessante o papel dele de incentivar um acordo. Foi lá, jogou a bomba, falou, bom, agora que eu joguei a bomba, vamos conversar. E ele tem essa postura, de fato, a gente pode criticar ele N motivos, mas ele tenta sentar na mesa, tanto na Ucrânia Talvez e ele Rússia. tenha resolvido, né, cara? Talvez tenha. No primeiro mandato dele, foi assim, ele conseguiu conversar, conseguiu fazer acordos. Definitivamente ele é uma pessoa que sabe que a guerra atrapalha muito o mundo dos negócios. Business, preço do petróleo vai disparar, inflação e tudo mais. Então, a paz é o melhor caminho. Eu acho que ele vai buscar isso. De repente, ele consegue mesmo. Pois é. Aí, qual é a conexão com a imigração? O Henrique falou muito bem aqui agora e o mundo precisa estar em paz para que as pessoas pensem em sair de onde elas estão e ir para outros lugares, a menos que sejam questões humanitárias, né? Como esse. Eles podem querer vir para cá, por exemplo. Mas o que se percebe, a nossa sensação, o nosso sentimento é que, saindo do foco das grandes televisões, a questão imigratória, isso facilita ou faz com que o governo pense duas vezes em manter esse grau de rigor que a gente está vendo hoje em dia. A gente trouxe no episódio anterior exatamente isso. As cotas que o AS tem, o que está acontecendo, o grau de autoritarismo e de abuso de poder que está existindo. E isso não é uma crítica ao governo, é o que está se dizendo na televisão. Mas, quando você tem o foco virado para a guerra, como está acontecendo agora, o mundo está olhando para os Estados Unidos, isso permite com que questões internas sejam mais bem avaliadas ou melhor avaliadas. E é o caso, por exemplo, da imigração. O USCIS pode trabalhar sem a faca no pescoço, assim como o ICE pode trabalhar voltando a enfocar não quem está fora de status que veio inspecionado. Quem entrou aqui ficou fora de status, ele entrou, foi inspecionado, o background dele foi todo checado, ele conseguiu um visto de turista. Ele ficou fora de status, ele está cometendo uma infração? Tá, sem dúvida nenhuma, mas o foco inicial são pessoas que entraram sem inspeção, porque simplesmente você não sabe quem são. Exato. Não podem ser criminosos, podem ser
Todos eles são? Claro que não. Acho que isso Não, é pacífico, com certeza. E era um risco dessa... Muita gente estava preocupado com esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. Era o Irã ativar células dentro dos Estados Unidos. Pessoas que entraram sem a devida inspeção, serem terroristas e estarem aí no nosso dia a dia espalhados pelo país. Mas acredito que isso não aconteceu até agora e talvez não... no meio da Copa do Mundo, né, cara? E no meio da Copa do Mundo, é verdade. A gente tá no meio de uma Copa do Mundo, vai ter um jogaço aqui amanhã, né? Não, depois Domingo. de amanhã. Mengão. Mengão vai jogar? Mengão. Mas, gente, o que a gente quer dizer é o seguinte, a guerra, ela tá impactando o mundo, ela vai impactar a economia, ela vai impactar o petróleo. Se essa guerra se prolongasse por mais tempo, isso seria muito pior. Aparentemente, tem até um cessar-fogo que foi costurado. Os dois países ainda negam, né? Mas eles estão começando a aceitar isso. Eu acho que o Donald Trump soltou isso como assim, vai ter um cessar-fogo agora aqui. Os caras, como assim cessar-fogo? Eu acho que ele é tão doido, que é capaz de ele não ter conversado com ninguém, mas falou, tem um cessar-fogo aqui agora. Eu acho que ele não conversou não, soltou um bombão lá, falou assim, cara, vou soltar aqui esse negócio. Ou seja, os países estão começando a querer conversar, tá? Eles não vão mudar o regime lá do Irã, não vão, desistiram disso, porque era mais difícil você mudar o regime. Já cometeu-se esse erro no Iraque, agora sim o Iraque, então assim, não tem por que os Estados Unidos entrar nisso. Mas o fato é que agora o foco está voltado para isso. E isso faz com que algumas políticas imigratórias sejam revistas ou revisitadas. Pelo menos essa das cotas, né? Tenho certeza que não foram atingidas as cotas nas últimas 3 semanas aí. Não foram, e a cota de 3 mil prisões por dia, estabelecida pelo ICE, não foram, e a tendência é esse número de prisões diárias diminuírem, porque se você faz um mutirão nos primeiros meses, você vai prender quem tá fora de estado, que cometeu, acaba. Senão daqui a pouco não sei, olhou, trocou olhar com alguém preso. Mas não é isso. A tendência é esse número diminuir. Inclusive, muita gente compara com o governo do Obama, que foram 5 milhões de pessoas deportadas. É muito difícil o Trump conseguir chegar nesse número. Essa é a verdade. No final do governo, a tendência é que o Obama vai ter deportado muito mais gente que o Trump ao longo dos 8 anos, não falando só desse mandato. Porque é isso, 3 mil por dia, lá no início você consegue, faz uma limpa de quem está fora de estado, faz uma limpa de quem tem antecedente criminal. É mais fácil você localizar essas pessoas. O programa de asilo sendo acelerado, então a pessoa vai para a audiência, a aplicação é negada e acaba sendo deportada logo na saída no término da audiência. Mas depois, não vai ter. Esses 3 mil vai virar 200, 300 e olha lá. A tendência é essa, né, meu cara? Esse episódio é o episódio mais curto. A gente foi instado a falar sobre isso, para trazer essa informação para vocês, já que a gente está falando tanto com outros canais, não tem por que a gente não trazer isso para o The Premium, por mais que o assunto não tenha relação direta, mas, assim como a gente trouxe, a sensação que a gente tem aqui é que, com esse assunto em alta, com esse assunto sendo discutido em todas as televisões e no mundo inteiro, a imigração acaba sendo deixada um pouco de lado, e isso faz com que o governo reveja, ou a gente espera que o governo reveja um pouco essa política mais dura de imigração. Lembrando que o momento imigratório para você ainda é muito bom. Se você é um profissional qualificado, se você tem graduação, mais 5 anos de experiência profissional, se você tem uma carreira sólida, se você é o melhor no que você faz, se você se destaca, você tem muita chance de conquistar o Green Card. E isso está muito mais perto de você e da sua família do que você pode imaginar. É só uma questão de conhecimento, fazer reunião, entender o que você precisa e, primeiro, dar o passo. Porque você pode transformar esse sonho em realidade, mas você precisa dar o primeiro passo para transformar esse sonho em realidade. Então, se você é um profissional qualificado, sonha morar nos Estados Unidos, agenda uma reunião com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme falar com você. Diz pra gente na entrevista que você é nosso seguidor. Quem sabe a gente pode te dar um bônus, né, Ricão? Tem um QR Code por aqui, ó. Ele pode escanear o QR Code e fazer o nosso teste de elegibilidade, sabia disso? Então pronto, tem um QR Code agora que fica nos canais. Tem. Onde é que é? Aqui. Aí? Então tem o QR Code ali onde o Henricão falou e você pode fazer o teste de elegibilidade, tá bom? Demora 3 minutos, depois você vai agendar uma reunião com a gente e vai entender se vale a pena pra você ou não. O objetivo da reunião não é te vender o caso, tá? O objetivo da reunião é te informar. Essa avaliação vai ser feita por você. Você precisa entender se você é elegível, se você tem um bom caso e se vale a pena aplicar aí os $20 mil, que é um valor médio que você vai gastar para dar entrada nesse Green Card. Pensa bem, $20 mil equivale a mais ou menos R$120 mil. Isso não é um carro popular no Brasil. Se você é uma família com 4 pessoas, você, sua esposa ou seu marido e mais 2 filhos, a gente está falando de $5 mil para cada um. $5 mil é o que você gasta na Disney. Você pode gastar $5 mil para cada um dos integrantes da família e morar nos Estados Unidos com o Green Card, mudar completamente a sua história, a história da sua vida. Então, se você sonha com isso, clica aqui no QR Code e agenda uma reunião com a gente. Meu irmão, o que você quer deixar de recado para o nosso público? E muita gente pergunta em relação ao momento dos Estados Unidos com a guerra. O nosso dia a dia não mudou absolutamente nada. Aqui as coisas continuam acontecendo, os negócios continuam acontecendo. Quem é da construção está empregado, quem é do mundo jurídico tem mercado e por aí vai. Os médicos
a área de saúde, inclusive, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais detalhadamente. O Texas, a partir de setembro, vai também flexibilizar a licença para os médicos, ou seja, os Estados Unidos continua aberto e mundo migratório de quem vem através de uma B2, uma B1, tem uma entrevista consular no seu país de origem. Essas entrevistas estão acontecendo super rápidas e as pessoas estão sendo aprovadas. Então, também tem esse lado de mostrar que a gente continua seguindo aqui, tudo normal. É super importante você ter um planejamento migratório, não pular etapas. A única ressalva que eu faço nesse momento não é hora de pular etapas, é hora de seguir a contratação de um bom profissional. A gente tem esse QR Codes aqui com esse teste de elegibilidade que tem essa finalidade de você olhar, você vai se familiarizar com as perguntas, a gente também vai conseguir entender um pouco mais sobre o seu histórico profissional, o seu histórico acadêmico, sua formação, e a partir dali a gente consegue levar para uma conversa, para um bate-papo, se aprofundar. A gente precisa fazer uma imersão no seu histórico profissional para conseguir colocar num papel uma estratégia para ser bem sucedida. Feito isso, as chances de sucesso são muito grandes e eu espero vocês aqui após clicar esse link para a gente conversar um pouco mais. Gente, esse foi mais um episódio do Papo Imigratório. Foi um prazer estar com você, meu caro. Lembrando que eu estou fazendo protesto, em sinal de protesto, não vou participar e não vou gravar vídeos quando eu não tiver com o Henrique Clear. Ele vai ter que gravar sozinho. Eu tenho uma declaração sobre isso. Esse protesto é meia verdade, não é uma verdade inteira. Eu já conversei com vocês. Quando eu estava sozinho, eu tive a oportunidade de conversar com vocês. O que aconteceu? Fizemos um levantamento de quem fala mais em cada um dos vídeos. Chegamos à seguinte conclusão. O Bruno falava quase 2 horas a mais do que eu na soma dos nossos vídeos. Ele fala muito, eu falo pouco. E aí eu ganhei um crédito de fazer 4 ou 5 vídeos sozinhos para balancear um pouco essa equação, e foi por isso que eu estava fazendo esses vídeos sozinho, mas estamos aqui de volta e muito em breve teremos muito mais. Um grande abraço, pessoal.